Se a igreja para de pregar, a igreja perde o seu papel na terra. Paz e graça, meus irmãos. Neste dia trago mais uma provocação teológica. E a provocação teológica de hoje tem o seguinte tema: aprendendo a orar na escola de Jesus. E para o efeito nós vamos ler o texto de Lucas 11, os versos de 1 a 4, que diz o seguinte: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. A oração que nós encontramos neste texto é muito conhecido, não é? A oração do Pai Nosso é tido como a oração modelo. A oração modelo é uma oração que o Senhor Jesus Cristo nos dá diretrizes, padrão de oração. A partir desse texto, nós podemos aprender o ensinamento do Senhor Jesus Cristo quanto à oração. Primeiramente, no verso 1, eu trago 3 aprendizados ou aprendizagens. Primeiramente, a oração é a primazia na vida do cristão. Todos os cristãos devem preocupar-se em construir uma vida de oração. Veja que um discípulo chega a Jesus Cristo e pede para que o Senhor Jesus Cristo ensinasse a orar. Vejamos que os discípulos viram o Senhor Jesus Cristo a fazer muitas coisas, como milagres, Jesus Cristo a pregar. Mas este discípulo não chega a Jesus e pede: ensina-me a fazer milagre. Não chega ao Senhor Jesus Cristo e dizendo: ensina-me a pregar. Mas ele chega a Jesus e diz: ensina-me a orar. Também nós vemos aqui que ele pede ao Senhor Jesus Cristo que o ensine a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. Se nós olharmos para o Novo Testamento ou para os Evangelhos, não encontramos nenhum texto falando sobre a vida de oração de João Batista. João Batista era conhecido como o profeta, o pregador. Não vemos nenhum texto tratando sobre a sua vida de oração. Mas aqui nós estamos a encontrar um discípulo pedindo a Jesus Cristo para que o ensinasse a orar, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Ou seja, João Batista era um pregador, era um profeta que tinha vida de oração, a tal ponto que ele achou pertinente ensinar seus discípulos a orar. A terceira coisa, este discípulo pede ao Senhor Jesus Cristo que ensine a orar no momento em que Jesus Cristo terminar a sua oração. Ou seja, o homem perfeito, o Filho de Deus, o Deus encarnado, também orou. Quem é você? Quem sou eu que pode achar de ter uma vida cristã sem a oração? Nunca encontramos nenhum homem em nenhuma geração que terá vivido a vida com Deus sem manter uma comunhão com Deus por meio da oração. A oração é a primazia. Jesus Cristo orou em várias circunstâncias. Orou no seu batismo, ele orou quando esteve de jejum 40 dias e 40 noites, ele orou na última ceia, ele orou lá no jardim de Getsemane, quando ele foi traído, ele orou ainda na cruz. As suas primeiras e últimas frases foram oração: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. Nós vamos ver os discípulos a orarem, nós vamos encontrar os pais da igreja a orarem, os pré-reformadores a orarem, os reformadores a orarem, nós vamos encontrar os puritanos a orarem, os avivalistas do século XIX a orarem. A oração sempre fez parte da vida dos crentes, da vida da igreja. Então este discípulo chega a Jesus e peça que o Senhor Jesus o ensine a orar. E o Senhor Jesus Cristo então o ensina a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso nós aprendemos 2 coisas. Primeira coisa, o fundamento da oração. Segunda coisa, o conteúdo da oração. Sobre o fundamento da oração, nós encontramos a partir mesmo do verso 2, quando o Senhor Jesus Cristo começa: quando orardes, dizei:
Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, a oração começa em Deus. Temos o costume de começar a oração, entrar na presença de Deus e dizendo já: Deus, dá-me isso, Deus abençoe a minha família, abençoe meu emprego. Mas aqui o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é que nós devemos começar as nossas orações revelando, orando pela vontade de Deus. Veja o que ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A primeira preocupação é a vontade de Deus na terra e não a vontade da terra nos céus. Santificado seja o seu nome. É claro que Deus nunca é menos santo e a nossa oração não pode aumentar a santidade de Deus. Mas quando Jesus ensinou: santificado seja o teu nome, para fazer parte da nossa oração, ele está a dizer que nós devemos orar para que Deus coloque temor no coração das pessoas, de tal modo que eles respeitem a lei de Deus, a palavra de Deus, porque na terra tem sido profanado o nome de Deus. Já há templos consagrados ao diabo. Os homens vão vivendo de forma maliciosa, sem temor a Deus. Os homens vão se afastando cada vez mais do temor a Deus. Hoje vai se notando o número crescente de casamento gay. Os homens estão se voltando contra a palavra de Deus de forma vergonhosa, mas eles fazem sem vergonha. Então nós precisamos orar que o nome de Deus seja santificado. Venha o teu reino. É impossível orar venha o teu reino sem nos dedicarmos à evangelização, porque o reino de Deus vem através da pregação, através da evangelização. O Senhor remove os homens do reino das trevas para o reino da luz. Então nós devemos nos dedicar na evangelização. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Há muita gente ensinando as pessoas a orarem, a obrigarem que a vontade da terra se faça sentir nos céus. Eu determino, eu não aceito, eu determino que este será meu carro, eu serei chefe da empresa tal, sem ter estudado. Pensam que Deus é vamos dizer, um babá que vai tratar todas as nossas barbaridades aqui na terra. Não, a oração é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus que deve ser feita na terra, e não a vontade dos homens ser feita nos céus. O versículo 3 nos diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ora, esse texto nos faz lembrar no Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto, eles precisaram de alimento, não tinham o que comer, pois estavam mesmo no deserto. Então Deus enviou o maná dos céus, e este maná tinha que alimentá-los todos os santos dias. Agora aqui, o maná que caiu dos céus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o maná de Deus que nos sustenta, e esse sustento é todos os santos dias. Muitas das vezes há pessoas que ora estão avivadas, ora estão fragilizadas, ora estão entusiasmadas em ir para a igreja, ora estão fracas. A vontade de Deus é que todos os dias nós devamos depender do próprio Deus, não simplesmente em 2 dias, não simplesmente em uma semana, mas todos os nossos dias de vida devem estar condicionadas na obediência a Deus. E no verso 4 nos diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. Aqui aprendemos de que não há perdão vertical sem que haja perdão horizontal. Em outras palavras, não teremos o perdão de Deus sem que nós perdoemos aos outros homens que erram, pecam contra nós. Há muitas pessoas no meio da igreja que têm os seus corações muito magoados. Tiveram experiências traumáticas, muitas das vezes é com os pais não se procederam de forma correta, pais que não sustentam os filhos, fizeram com que os filhos passassem por experiências muito terríveis, então foram acumulando a mágoa no coração dos seus filhos. Há muitos crentes, inclusive, que têm decepção com os seus líderes. Os seus líderes faltaram-lhes com respeito,
Existem pessoas que vão dizendo assim: se tu conhecesses a minha história, se tu conhecesses o Cicrano ou Beltrano, ou meu pai, ou meu pastor, ou meu líder, você me entenderia, porque aquele indivíduo é insuportável. Então tem muita gente com mágoa no seu coração. Você precisa dar um jeito de perdoar essa pessoa. Não seja aquele mordomo como aquele mordomo que foi perdoado uma dívida maior que ele não tinha condição de pagar, mas ele não foi capaz de perdoar a dívida menor que as outras pessoas tinham com ele. A mesma coisa, por isso diz: perdoe as nossas dívidas, que a dívida tem a ver com o pecado, e não termina por ali. Assim como nós temos perdoado, assim como nós perdoamos as outras pessoas. Então é necessário que nós demos um jeito de tirar a mágoa do nosso coração, perdoar aqueles que pecaram contra nós, até porque na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus capítulo 18, nós encontramos o texto de que se um irmão pecar contra ti, vai ter com? Não está a dizer espera que essa pessoa venha ter consigo, não está a dizer que essa pessoa espera que essa pessoa venha te pedir perdão, está a dizer essa pessoa já pecou contra ti, vai ter mais com ela. Então, para que tenhamos uma vida de oração, para que tenhamos uma comunhão com Deus, é necessário que demos um jeito de arrancar o ódio, a amargura no coração e perdoemos todos que nos feriram. E por último, nós não temos simplesmente, digamos, o pedido de perdão dos pecados, mas como também temos o pedido de livramento. Livra-nos do mal. Primeiro diz: não nos deixe cair em tentação, porque o cristão passa por tentação. Não é errado ter tentação. Todos passam por tentação. O único Filho de Deus perfeito foi tentado, mas não pecou. E Deus só teve um filho que não pecou. Agora, quanto às tentações, as tentações vão surgindo. Não é errado nem pecado ser tentado, mas nós devemos orar para que o Senhor nos livre, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Também precisamos orar que Ele nos livre da maldade ou do mal. Ou seja, existem muitas pedras nos nossos caminhos e nós precisamos orar para que Deus remove todas as pedras dos nossos caminhos, para que Deus desarmadilhe todas as ciladas, todas as ratoeiras que forem preparadas contra nós. Também nós devemos incluir isto na nossa oração. Com esta oração resumida aqui no livro de Lucas capítulo 11, o Senhor nos ensina, aprendendo a orar na escola de Jesus. Deus abençoe a ti.